vamos ler a partir do verso 13. Primeiro Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 13, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Bendito Senhor e Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, e em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti, que Tu nos auxilies esta manhã com Teu Santo Espírito, para que nós possamos, unidos e reunidos em Teu nome, ouvir destas doutrinas tão importantes e tão caras ao movimento que Tu criou de avivamento dentro da igreja, que foi a Reforma Protestante. Para que nós sejamos lembrados destas coisas e, uma vez lembrados destas coisas, sejamos fortalecidos e despertados para colocar elas em prática, para o nosso bem, o bem da Tua Santa Igreja e para a glória do Teu Santo Nome. Nos ajuda, Senhor, diante das nossas debilidades, e que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, seja glorificado em nosso meio, mais uma vez, nesta manhã. Pedimos isso e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nestes versos, nós vemos Paulo orientando a Timóteo a dedicar-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, coisas que nós fazemos, graças a Deus. Um cuidado que Timóteo deveria ter era com a doutrina, ou com o ensino, dependendo de alguma tradução. Note a ênfase que Paulo dá, e às vezes a gente vê algumas igrejas falando que, principalmente mais moderninhas, que nós não gostamos de doutrina, nós queremos só Jesus. Mas acontece que não dá para ter Jesus sem as doutrinas. E Paulo exorta Timóteo a ter cuidado com a doutrina. Mas ao frente, Paulo ordenou, no que nós lemos, cuide de você mesmo e da doutrina. O cuidado com a doutrina é tão grande quanto o cuidado consigo. E o cuidado consigo deve ser tão grande quanto o cuidado com a doutrina. E a justificativa que Paulo dá para isso, ela é importante demais para que nós desprezemos ela. Porque fazendo assim, o que? Dedicando-se à leitura das Escrituras, ao ensino e cuidando dele mesmo e da doutrina ensinada, Timóteo então poderia salvar tanto a si mesmo como aqueles que ouvem. Meus irmãos, doutrina é importante porque elas norteiam, controlam as nossas vidas. Elas controlam as nossas vidas. Quinta-feira agora será dia 31 de outubro. Nessa data, nesse dia, em 1517, um monge agostiniano chamado Lutero pregou na porta da capela de Wittenberg 95 teses, questionando as vendas de indulgência. O que é indulgência? Perdão ou clemência. Esse ato, esse dia, é considerado, então, o marco do início da Reforma Protestante. Para relembrar essa data e comemorar este evento, porque é um evento importante, hoje eu não vou pregar expositivamente um texto, mas nós veremos os 5 princípios da teologia reformada, chamado de 5 solas, ou 5 somente, o significado desse sola é somente,
que foram uma resposta ao ensino e às práticas erradas da igreja da época, que havia então se desviado das verdades essenciais do cristianismo, acrescentando tradições humanas e acrescentando obras meritórias à salvação do homem. Esses princípios, meus irmãos, faz tempo que eu não prego sobre eles. Eles não foram escritos pelos reformadores. Lutero, Calvino e tantos outros não sentaram e escreveram eles. Mas eles são um resultado posterior de ideias que surgiram nos escritos dos reformadores e nas suas pregações. Com o tempo, eles foram então sistematizados nas 5 declarações que nós veremos hoje, que são consideradas um alicerce da fé reformada. Eles compreendem uma teologia que coloca a ênfase na suficiência da Escritura Sagrada, da Bíblia, na graça divina e na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, em contraste com as doutrinas e tradições que eram ensinadas e defendidas pela Igreja Católica Romana. Contudo, olha a importância que isso tem para a igreja como um todo. Contudo, nos meus primeiros 10 anos de crente, eu nunca havia ouvido nada a respeito desses princípios. Parece que em muitas igrejas, o cristianismo ele começou na fundação da própria denominação. Há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos ou há 100 anos atrás. E o cristianismo ele não começou nem mesmo na reforma, né? O cristianismo é anterior a isso. E a reforma é um movimento de retorno à Escritura, de retorno a um cristianismo puro, que havia se perdido ao longo da história. Para muitas pessoas, a história não importa. E quem pensa assim se autocondena a repetir os mesmos erros do passado. E isso é triste. E quando nós olhamos hoje, passados 507 anos da Reforma Protestante, e nós olhamos para o estado da igreja hoje, fica evidente que há uma necessidade não só de relembrar, mas de aplicar em nossos dias essas doutrinas que nós veremos. Os desvios atuais da igreja evangélica, eles incluem novos tipos de indulgência, novos tipos de venda de alguma coisa que perdoa pecados, novas heresias e heresias antigas requentadas, imoralidades, idolatria, ganância, coisas que são vistas por todos os lados. Agora, olhando com sinceridade para a nossa comunidade, olhando com sinceridade para o nosso culto e para a nossa vida, a nossa própria vida como um todo, nós também sentiremos necessidade de nos reformarmos. Isso é constante. Um dos motes, dos axiomas, lemas da reforma protestante é igreja reformada sempre se reformando. Porque a reforma não é simplesmente dar uma garibada na igreja. Uma reforma é uma constante adequação da igreja, da doutrina da igreja, das práticas, da fé e da nossa vida às Escrituras Sagradas. Isso não dá para fazer uma vez só. Reformar, meus irmãos, não é modernizar, mas é retornar às Escrituras, reavaliando absolutamente tudo conforme a palavra de Deus. Essa reavaliação ela deve ser constante, porque relembrando o nosso grande reformador João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente dá uma piscada, ele já produziu um ídolo novo. Assim nós veremos que cada um destes solas, ou somente, eu vou tratá-los como somente, significa, vamos ver os 5, vamos apontar os problemas atuais da igreja ao desprezar essas doutrinas, estes princípios. E ao expor estes princípios, meus irmãos, nós não estaremos vendo apenas teoria, muito pelo contrário. Nós veremos algo que deve ser desenvolvido de maneira prática e algo que é extremamente prático.
um jovem da igreja, que infelizmente hoje não está presente, ele me procurou no final da última exposição dizendo que estava chateado comigo. Eu perguntei, mas por quê? Tanta gente está chateada comigo? O que eu fiz para você agora? Ele disse, por que você não... Pastor, o senhor não fez 10 aplicações nesta mensagem. E o senhor faz constantemente 10, e depois o senhor fez 9, e nessa o senhor fez 7. Hoje, meus irmãos, eu não vou chegar às 95 teses de Lutero, mas nós faremos 40 aplicações. Eu não quero dizer isso para assustá-los, nem para que o irmão mande uma mensagem cancelando o almoço, não é isso. Mas é para demonstrar que esses princípios de doutrina que nós veremos, eles são extremamente práticos. Que Deus nos desperte a praticar cada um deles em nossas vidas. Assim vamos ver em primeiro lugar somente a Escritura. Qual o significado disso? Note, Paulo afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Até a Reforma, meus irmãos, na Idade Média, a Bíblia era proibida para os leigos, sendo uma exclusividade do clero, de padres e bispos. Eles defendiam que o povo era ignorante e não deveria ter acesso às Escrituras. A gente vê às vezes um católico dizendo, mas aqui também não tinha Bíblia disponível. Sim, era mais difícil ter. A Reforma surge no momento onde Gutenberg cria a prensa e o negócio começa a andar. Mas mesmo assim, além dessa proibição, as próprias missas, os cultos que não são cultos do catolicismo, eles eram todos realizados em latim. E assim, ninguém tinha acesso de fato à palavra de Deus. Era simplesmente você assistir alguma coisa. A Igreja Católica havia elevado a sua tradição e os decretos eclesiásticos dos papas na mesma posição de autoridade que a Bíblia Sagrada. Em muitos momentos, superior à Bíblia Sagrada. Foi Lutero quem introduziu o princípio do somente a Escritura. Quando dá a controvérsia, depois dele pregar as teses a respeito da indulgência, as pessoas começaram a observar os seus escritos. E os seus escritos realçavam a graça de uma maneira que não agradou a liderança da igreja da época. Então foi exigido dele que ele se retratasse das suas posições. E ele negou isso. Ele nega declarando que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. E que assim ele rejeitava a autoridade não somente do Papa, mas dos concílios, afirmando que aceitaria apenas aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Isso é somente as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que revela tudo o que é essencial para o conhecimento de Deus. É uma autorrevelação. E assim, meus irmãos, ela é suficiente. Nós passamos pelas palavras sem prestar atenção no que elas significam. Mas a suficiência das Escrituras significa que nada mais exterior a elas é necessário. Ela é suficiente contando tudo o que é necessário para nós sabermos a respeito da salvação e da vida cristã. Somente a Escritura é a regra infalível de fé e prática para o cristão. Fé e prática. Não apenas em questões doutrinárias, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida. E fé e prática que a igreja esquece hoje, desvencilhando uma coisa da outra. Todas as esferas da nossa vida devem ser moldados pelos princípios extraídos das Escrituras Sagradas. Assim, é essencial a centralidade da Escritura no nosso dia a dia. Assim, é essencial a centralidade da Escritura no nosso culto, lendo essa Escritura. E a pregação, então, ela deve ser bíblica, expondo a Escritura, como é central também a leitura pessoal das Escrituras nos nossos lares, em família, particularmente. E não apenas ler, mas ler e meditar. Isso é um dos pilares da vida cristã piedosa.
Não tem como ter vida cristã separada da Escritura. Ela é uma fonte inesgotável para uma reforma contínua da vida de cada um de nós e da igreja. Em segundo lugar, vejamos esse princípio hoje. O povo do livro, a gente já foi chamado de o povo do livro, nunca foi tão analfabeto de Bíblia como hoje. A igreja evangélica tem sido guiada pela cultura, pelo pragmatismo, por técnicas terapêuticas, por estratégias de marketing, por estratégias psicológicas. Isso na melhor das hipóteses, porque tanto o entretenimento, o show secular, quanto o gnosticismo e práticas pagãs têm guiado a fé e a prática de muitas igrejas. Quando a autoridade da Bíblia ela é abandonada, a igreja ela fica esvaziada da autoridade do poder de Deus, ficando então à mercê do pensamento humano e, é claro, da influência demoníaca. Em se tratando de suficiência das Escrituras, nós estamos muito mais próximos ao período de pré-reforma do que pós-reforma. Isso é triste. Como é que nós aplicamos esse princípio? A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Ela é a inerrante palavra de Deus, revelando aquilo que nós devemos crer. E muitos param aqui, numa meia reforma. Não, mas ela define aquilo, revela aquilo que nós devemos crer e fazer. Crer e praticar, inclusive no nosso culto. E inclusive no nosso dia a dia. Ou seja, as Escrituras nos instruem normativamente, elas são a norma. Como que nós devemos viver diante de Deus e para a sua glória. Afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Segunda aplicação, a Escritura deve ser estudada pelo crente. Veja, se ela é o padrão pelo qual toda a nossa fé, toda a nossa crença e toda a nossa prática, tudo aquilo que fazemos, devem ser moldados e avaliados, então o crente ele deve reconhecer e se submeter à autoridade de Deus por meio das Escrituras, buscando a direção de Deus nas suas páginas. Agora, meus irmãos, isso somente será possível com leitura diária e meditação diária nas Escrituras, para então moldarmos as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, rejeitando todo ensinamento ou prática que não tem base bíblica. Às vezes, tem base nos nossos corações, que são enganosos, nas cobiças dos nossos corações. Somente consultando as Escrituras diariamente é que nós vamos modelar os nossos corações. Terceira aplicação, a posse da Escritura é uma dádiva. Muitos morreram para que nós tivéssemos hoje em nossas mãos as Escrituras Sagradas. Muitos morreram queimados, enforcados, degolados, para que nós tivéssemos as Escrituras nas nossas mãos no nosso idioma. Portanto, ela precisa ser valorizada e estudada por nós. Ela precisa ser ensinada e pregada pelos pastores e líderes da igreja. Em muitos lugares, as Escrituras precisam ser redescobertas. E a lei de Deus precisa ser proclamada como aquilo que Deus exige de nós. E o Evangelho precisa ser proclamado e redescoberto como o Evangelho da graça, revelando aquilo que o Senhor fez por nós em Jesus Cristo e que deve ser recebido com fé. Quarta aplicação, e essas são várias, nós não podemos ser cristãos reformados sem vivermos diariamente o princípio somente a Escritura. Somente a Escritura deve guiar os nossos casamentos. Ela institui, ela regula como é, ela afirma o que é, ela limita com quem é e ela define qual é o propósito do casamento. Não são os ímpios, não é o pensamento secular que deve pautar essas coisas, mas a Escritura Sagrada.
Outra aplicação, somente a Escritura nos instrui sobre a educação dos nossos filhos. Essa educação não é norteada pela pedagogia, pela psicologia da moda, mas pela Escritura Sagrada, que ensina como que nós devemos criar e educar os herdeiros do pacto. Somente a Escritura é o nosso manual de ética e comportamento nos nossos trabalhos. É nelas que nós aprendemos como desenvolver as nossas vocações como um ministério, não somente um ganha-pão, não somente eu vou trabalhar, mas como um ministério que vai ser exercido para a glória de Deus e para o bem dos homens. Também nos nossos estudos, é a Escritura Sagrada que é o nosso paradigma. A Escritura é que vai revelar os pressupostos que nós vamos trabalhar. Eles devem vir delas. Assim, as nossas pesquisas, os nossos estudos serão norteados pela revelação de Deus e conforme a revelação de Deus. A nossa visão de mundo, aquilo que chamamos de cosmovisão, também encontra seu referencial somente na Escritura. Não são as ideologias, seja de esquerda ou de direita, ou aqueles isentões que acham que eu não sou isso nem aquilo, né? Não são essas coisas que devem nortear e mover a visão de mundo que o crente tem. De maneira nenhuma. A nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, a nossa visão das artes, a nossa visão política, elas devem ser extraídas das Escrituras. Vejamos em segundo lugar, somente a fé. O seu significado. A doutrina da igreja romana, ela afirmava que o homem podia ser justificado também por boas obras. E isso é muito sério. Os reformadores rejeitaram essa ideia. O homem, segundo a palavra de Deus, somente a Escritura, ele é justificado diante de Deus unicamente pela fé em Cristo e não pelo mérito de suas obras, das suas próprias obras. Essa fé, meus irmãos, não é um simples consentimento intelectual. Não, eu creio que é isso, aquilo. Não é somente isso, mas é uma confiança viva e ativa e dependente em Jesus Cristo. Confiando inteiramente na obra do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Reconhecendo que nenhum esforço humano é suficiente para conquistar nenhum favor de Deus. O princípio somente a fé, ele tornou-se um tema central nos escritos de Lutero sobre a justificação. Todo mundo sabe a base que Lutero se postou. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa doutrina, ela já aparecia, ela não é criada por Lutero, ela já aparecia antes nos debates escritos dos pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus e tantos outros. Calvino nos ensinou que a fé é um dom divino, é dom, é dádiva concedido, e um dom resultante da graça, e não um esforço da vontade humana. Nenhuma vontade humana naturalmente pode ter fé, ela é concedida por Deus, como Paulo escreve em Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O ato de crer, meus irmãos, é resultado da graça divina operando no coração do homem por meio do Espírito Santo de Deus. E essa operação começa primeiro regenerando este homem, trazendo este homem à vida espiritual e assim tornando-o capaz de responder positivamente ao chamado do Evangelho, dando a ele ouvidos para ouvir a voz do bom pastor. A justificação, ela não é um processo.
mas é um ato judicial de Deus, que declara o pecador justo, não com base naquilo que ele fez, mas com base naquilo que foi feito por ele, na obra de Jesus Cristo, que é imputada, é creditada como sendo dele. Mas de que forma? Por meio da fé. A salvação pertence a Deus, porque é obra de Deus do início ao fim. Como é que nós vemos esse princípio somente a fé hoje? Predomina na igreja evangélica de nossos dias a ideia de que o homem natural ele tem capacidade para crer por si só, independente da obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo no máximo auxilia a fé natural do homem. E isso é antibíblico e é problemático. A fé, ela se secularizou e perdeu os seus objetivos. A fé não é mais a causa do arrependimento e da justificação, mas a fé em nossos dias é utilizada como um poder que o homem tem para extrair de Deus tudo aquilo que ele quiser, desde saúde, prosperidade e sucesso. E o resultado disso é que Cristo e a sua vitória na cruz, isso saiu do centro da visão dos crentes e foi colocado de lado. Um documento reformado chamado Declaração de Cambridge diz que a justificação é somente pela fé, a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Esse é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. E essa frase, esse é o artigo por qual a igreja se sustenta ou cai. Isso está nos escritos de Lutero, de Calvino e de todos os reformadores. E isso é importante. Como é que nós aplicamos esse princípio? Em primeiro lugar, não há justificação sem fé. Repito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus exige de nós, meus irmãos, uma justiça perfeita, uma justiça inalcançável para o homem caído. Este homem só pode ser justificado por meio de uma justiça que venha de fora dele, que venha de Deus, que venha do alto, que é revelada neste verso, como nós aprendemos, por meio do Evangelho. E o que o Evangelho revela? Proclama a obra do nosso Senhor Jesus Cristo em salvar pecadores. E como é que nós nos apropriamos disso? Pela fé. Veja, sem fé não há justificação, e sem justificação não há paz com Deus. E sem paz com Deus permanece a condenação. Que triste desprezar essas coisas e ainda se dizer igreja cristã. O crente deve colocar a sua confiança exclusivamente em Jesus Cristo. Como Paulo vai dizer em Romanos 5, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação, a fé é um dom. Repito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É por meio da fé que o crente se apropria dos méritos de Cristo, como sendo dele. É por meio da fé que o crente é unido ao Senhor Jesus Cristo. É por meio da fé que essa união vai gerar, então, frutos de santidade e frutos de boas obras. Assim nós somos salvos, não pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, como Paulo ainda vai falar em Efésios 2:10, que nós fomos predestinados para as boas obras. As boas obras na vida do crente, elas são o resultado da justificação pela fé, não a causa da justificação, mas o resultado. Assim, viver pela fé implica depender diariamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra aplicação, e essa de novo múltipla,
Nós não podemos ser cristãos reformados sem vivermos somente pela fé em todas as áreas da nossa vida. Somente a fé faz com que a aliança do casamento seja uma realidade divina. É fé. É a fé que gera força para nós vencermos as dificuldades do casamento e traz a esperança que esses casamentos podem ser mantidos independentes das dificuldades que surjam. É a fé que coloca sob Cristo todas as nossas ansiedades, todos os nossos pecados e os pecados dos nossos cônjuges e todas as nossas expectativas e esperança com relação ao casamento. Os nossos filhos, eles são herdeiros da promessa de Deus. Os nossos filhos são concedidos por Deus para que nós cuidemos deles. Portanto, nós dependemos somente da fé para criá-los. Nós precisamos desta fé para orar por eles, para educar, para disciplinar e para ter esperança que a graça de Deus irá brilhar na vida dos nossos filhos na plenitude do tempo, no tempo adequado e determinado por Deus. E assim os nossos esforços não são em vão. A fé deve estar presente também nos nossos trabalhos. Nós devemos crer que a fé que nos salva, ela nos salva para nós vivermos para a glória de Deus. E o viver para a glória de Deus inclui também as vocações, as nossas vocações. Fazemos o nosso melhor, sabendo que o Senhor está nos vendo e sabendo que Ele está recompensando tanto o nosso esforço quanto as nossas lágrimas. Os nossos estudos, eles dependem também da fé. Somente da fé. Porque nós temos que ter fé no auxílio divino, que irá nos capacitar, que nos dará força para nós nos dedicarmos mais, para nós estudarmos mais, para nós aprendermos mais, obtendo assim bons resultados e bom testemunho para a glória de Deus. É somente a fé que deve pautar, meus irmãos, a nossa cosmovisão. Imagina olhar para esse nosso mundo hoje sem fé, que desesperador. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos crer que a igreja como um todo, e a nossa comunidade especificamente, devemos crer que as nossas famílias, devemos crer que a nossa liberdade, devemos crer que a manutenção da paz e da economia, devemos crer que a manutenção da nossa vida como nós estamos vivendo está sob os cuidados de um Deus que se chama Todo-Poderoso. Sem essa fé, nós vamos nos desesperar. Terceiro lugar, vejamos somente a graça. Qual é o significado? O catolicismo, ele ensina que a graça era necessária para a salvação, mas que o homem, por meio das obras, ele coopera com essa graça, ou que essa graça coopera com as obras que o homem pratica. Repito Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem, em seu estado natural, ele está completamente corrompido pelo pecado e morto espiritualmente. A palavra de Deus não diz que nós estamos feridos espiritualmente, mas sem Cristo que estamos mortos em delitos e pecados. E assim, o homem natural, ele é incapaz de buscar a Deus por conta própria, porque ele não pode se inclinar às coisas do Espírito, e ele não quer se inclinar. Não há absolutamente nada que o homem possa fazer para merecer ou para contribuir com a sua salvação.
a não ser aquela frase jocosa lá do Jonathan Edwards, né? Que o homem não contribui com absolutamente nada para a sua salvação, a não ser com o pecado que tornou a salvação necessária. A gente não contribui com nada, irmãos. É graça. A doutrina Somente a Graça ensina que a salvação é uma dádiva. E eu diria a dádiva das dádivas. A salvação só é menor que uma dádiva, que é Cristo Jesus a nós. Mas ela é uma dádiva inteiramente imerecida. O seu próprio nome já diz graça, favor imerecido. Por quê? Porque a salvação ela é concedida por Deus para pecadores. Pecadores que não merecem nada senão o juízo. E ela é recebida então somente pela fé, que Paulo também diz que é um dom, também concedido. Então quando vem aquela conversa de a salvação é como uma dádiva dada a um mendigo, mas o mendigo tem a liberdade de esticar os seus braços. Não! É dado para alguém que é morto. É dado para alguém que é inimigo. A salvação é obra exclusiva e soberana de Deus, que escolheu aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo e faz essa escolha puramente por graça, o que exclui qualquer vanglória humana e que traz total dependência do homem a Deus em cada aspecto da sua salvação. Do princípio ao fim. Nós somos salvos não por obras de justiça, diz Paulo, praticadas por nós mesmos, mas somos salvos segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus. Ao entender a salvação como um ato inteiramente da graça divina, o crente então ele é levado a uma profunda humildade. E nós sabemos que humildade é algo que está profundamente faltando na igreja, seja na reformada, nas reformadas ou em outras. Porque uns se vangloriam da sua fé, outros se vangloriam da sua doutrina, e ambos acabam perdendo a oportunidade de glorificar aquele que fez todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade, por graça. Mas ela deve nos conduzir a um profundo estado de humildade, e essa humildade deve nos conduzir à obediência e à santidade, como uma resposta de amor, uma resposta de gratidão por uma dádiva recebida imerecidamente. Como é que esse princípio, somente a graça, está sendo visto hoje? Felizmente, hoje a maioria das igrejas tem um entendimento errôneo da graça. Muito semelhante ao catolicismo romano ou ao pelagianismo, que foi condenado ainda lá atrás, do que ao próprio arminianismo. Na prática, a fé hoje ela é definida como uma obra, ainda que se negue na teoria. Não é uma obra, mas é ensinada e aplicada pelos nossos irmãos como uma obra. Isso é um erro. Segundo esse entendimento, Deus elege aqueles que Ele viu que creriam, o que é totalmente desnecessário. Porque se eu já vou crer, por que eu preciso ser eleito para crer? A salvação, então, meus irmãos, ela acaba sendo diminuída a uma simples resposta a um apelo, e não exaltada como algo graciosamente concedido por Deus, imerecidamente, e recebido por meio de uma fé, que também é um dom imerecido, que é operado em nós pelo poder do Espírito Santo de Deus, soberanamente, amorosamente e para a glória de Deus. A consequência disso é uma confiança exacerbada na capacidade humana, que acaba enchendo as igrejas com aquilo que é chamado por Paulo e é chamado depois por reformadores e puritanos de um outro evangelho. E esse outro evangelho nada mais é do que um produto que é vendido a consumidores
Consumidores que permanecem nos seus pecados e são embalados por todo tipo de novidade com o nome gospel. E continuam rumando ao abismo. Sem a graça de Deus, o homem permanece debaixo da ira divina. Como é que nós aplicamos esse princípio, meus irmãos? Primeiro, somente a graça destrói o orgulho. Não há merecimento na nossa salvação. Nós precisamos entender isso. Eu falei nas aulas, nas quartas-feiras, de uma frase que me atingiu, que eu achei maravilhosa. Quando nós começamos a pregar um inferno que nós não merecemos, nós começamos também a observar e ter um Jesus que nós merecemos. Mas nós não merecíamos nada. Nada, senão a condenação. Foi o favor gracioso de um Deus que é totalmente justo, que é totalmente poderoso, que nos amou antes da fundação do mundo, que nos alcançou imerecidamente e nos salvou imerecidamente. Não há espaço para orgulho. Pelo contrário, a humildade é que deve caracterizar aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Outra aplicação é que a graça conduz à gratidão. O crente ele deve reconhecer tanto a sua própria incapacidade, o seu imerecimento, quanto que a sua salvação ela é inteiramente dependente da graça, do favor divino, conforme a sua vontade. A gratidão deve caracterizar a vida daqueles que foram salvos por graça. O crente, ele pode dizer junto com Paulo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E pode dizer ainda com Paulo que pela graça de Deus eu sou o que eu sou. É pela graça de Deus. Não é porque eu sou bonitinho, não é porque mamãe passou mel em mim, não é porque eu comprei uma Bíblia, não é porque eu vi. É pela graça de Deus que eu e os senhores somos quem somos. 1 Coríntios 15. Somente a graça, outra aplicação, somente a graça traz segurança. E segurança é importante, irmãos. Uma vida sem segurança é terrível. Não por obra de justiça, escreveu Paulo, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Nos salvou. Veja, nós não merecíamos, presta atenção nisso, irmãos, nós não merecíamos ser salvos, mas fomos salvos, mas não merecíamos. Se nós não merecíamos ser salvos, o que nós podemos fazer para deixar de merecer algo que nós nunca merecemos? Entende a lógica disso? É dado por graça, você não merece, mas se você fizer tal coisa, aí você deixa de merecer. Mas eu nunca mereci, está brincando comigo? Não, Deus não brinca com seus filhos. Ele salva por meio de Cristo Jesus, por graça. A graça venceu o nosso pecado. A graça venceu o poder que o pecado tinha sobre nós. A graça venceu a nossa morte, a nossa incredulidade. E a graça, ela nos desperta a santidade e uma segurança de que nós somos preservados por graça. Preservados imerecidamente. Outra aplicação, nós não podemos ser cristãos reformados sem vivermos o princípio somente a graça. Ela deve nutrir os nossos casamentos. Somente lembrando que nós fomos alvos, nós individualmente fomos alvos da graça imerecida de Deus, é que então nós podemos estender essa graça e essa misericórdia e o perdão aos nossos cônjuges, que como nós são pecadores. Jamais esqueçamos
que o casamento é entre dois pecadores. São dois pecadores que se uniram. Somente a graça pode fazer com que nós morramos para nós mesmos, para sermos então um com o nosso cônjuge. Nós precisamos lembrar que os nossos filhos, eles são pecadores. E se os nossos filhos são pecadores, não somos nós que vamos converter eles. Não somos nós que vamos mudar eles. Mas é somente a graça que faz isso. A salvação dos nossos filhos está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Veja, foi somente a graça que nos concedeu talentos e uma vocação para os nossos trabalhos. Ninguém merece isso. Deus concede. É ela que nos sustenta nas nossas dificuldades e nos auxilia a receber a bênção de Deus. Porque dificuldade é uma coisa, irmãos. Agora, viver na bênção também é difícil. E muitos caem neste momento. E precisamos da graça para nos sustentar também nos momentos de prosperidade e bênção. É a graça que transforma o nosso eu caído, corrupto, preguiçoso, interesseiro, ladrão, num trabalhador exemplar. Somente a graça também é importante em nossos estudos. Ela que nos concede sabedoria e capacidade. Nós não somos melhores que aqueles que são preguiçosos para estudar. É a graça que nos faz diferente. Não há mérito. Somente a graça também deve pautar a nossa cosmovisão. Nós não somos melhores que os incrédulos. Nós não somos melhores que os ímpios. Nós não somos melhores que os ateus. Não somos. Nós somos o que somos pela graça. Pela graça. É ela, a graça, não o braço da carne, que pode transformar esse mundo. De tal maneira que nós devemos então ter misericórdia com os cegos, confiando na soberania divina, porque é a graça que pode transformar um pecador como nós num filho de Deus. E se pode transformar a nossa vida, pode transformar outros pecadores também em filhos de Deus. É a graça que pode transformar uma Canaã idólatra numa Sião santa e fiel, habitação de Deus. É a graça que pode transformar cidades e nações. Vejamos então somente Cristo. Nosso quarto, somente. Qual é o significado disso? Veja, o catolicismo romano, ele crê que a intercessão dos padres, tidos como vigário, a intercessão dos santos e a intercessão de Maria, elas servem como mediadores adicionais para a salvação. Um plus, um extra de algum sentido, outros depositam toda a confiança, até com frases como eu já ouvi, terrível. Poxa, se a gente pedir para a mãe do Senhor e a mãe pedir para ele não vai negar. Enfim, o pessoal brinca com coisa séria. O princípio somente Cristo, meus irmãos, ele afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, único mediador. E assim, a sua obra de redenção, ela é suficiente, olha essa palavra de novo, ela é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de intercessão de padre, nem de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo. Nós não precisamos de intercessão nem de santo, nem de Maria, nem de ninguém. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. A obra de Jesus Cristo na cruz é perfeita, completa e suficiente. Não é necessário nenhum acréscimo. Paulo escreveu, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O único homem, que também é Deus,
É Jesus Cristo que é o nosso mediador. A confiança do crente, então, deve estar exclusivamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único que pôde satisfazer a justiça de Deus, cumprindo a lei perfeitamente e se oferecendo como sacrifício substitutivo, sofrendo a punição que pecadores como nós merecíamos. É Ele que faz isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, ninguém pode ir ao Pai. Não há outro meio. Fala ou não fala? Fala. Um dia eu vi, zapeando a TV, um padre falando, eu já tinha ouvido isso, mas eu nunca tinha visto. E eu tive a infelicidade depois de ver presencialmente também. Que se você chegar no céu e você não tiver na listagem, que Maria vai levantar como se fosse uma tenda assim, uns passinhos e vem, filho, entra. É o que eu estou falando. Alguém pode ficar dizendo, pode dizer assim, pastor, o senhor está zombando da fé deles. Não, eu estou falando que eles creem. Eu estou falando que isso é uma zombaria com o nosso único mediador entre Deus e homem, e Senhor e Salvador, Jesus Cristo, homem. O cristão deve olhar somente para Cristo, porque é somente por meio de Cristo que o homem é aceito diante de Deus. Como é que esse princípio somente Cristo é visto hoje? Nós vemos hoje nas igrejas evangélicas, porque o meu assunto aqui, a reforma, foi lá, acaba sendo uma ruptura com o catolicismo romano, mas nós temos que olhar para a situação da igreja evangélica. E é isso que nós estamos fazendo no segundo ponto de cada um dos somente. Então, como é que o somente Cristo está sendo vivido hoje nas igrejas evangélicas? É vivido observando um Cristo menor, um Jesus Cristo diminuído, um Jesus Cristo que não é mais Senhor, mas que é garçom e servo, que não é mais Salvador, mas que é um exemplo, que não é mais soberano, mas que foi domesticado, que não é mais um justo juiz, mas que é um cara legal, que não é mais um amor que conduz à obediência, mas é um amor que aceita tudo e todos, inclusive aqueles que querem permanecer como são, nos seus pecados. Ele não é mais Senhor, Ele é apenas Salvador nas igrejas hoje. Inclusive naquelas que têm isso como lema, né? Cristo não é mais o centro do cristianismo. Ele não é mais suficiente. As pessoas precisam agora de Jesus Cristo, e assim como antes precisavam da intercessão de padre, ou de indulgência, ou de ir a Roma, ou de um rosário, de alguma coisa, as pessoas hoje precisam de Cristo e mais alguma coisa. Precisam da igreja tal. É que essa igreja, essa tem o caminho para o céu. Precisa do pastor tal. É Jesus e mais tal pastor. É Jesus e mais tal autodeterminado, proclamado apóstolo. É Jesus e mais tal corrente de oração. É Jesus e um lenço ungido. É Jesus e um copo d'água ungido. É Jesus e mais qualquer outra parafernália que pode ser vendido. O Evangelho não é mais o que Cristo fez por nós, mas o que nós devemos fazer e comprar e ir e pagar para sermos abençoados. Cristo não é mais a base pela qual Deus nos aceita, mas agora os homens são chamados a aceitar Jesus. Mas como isso? Como é que você aceita o Criador de todas as coisas? Como é que você aceita o Senhor de todas as coisas? Quando o culto deixa de ser cristocêntrico, centrado em Cristo, e passa a ser centrado no homem,
ele passa a ser idólatra, um culto idólatra. E isso vai refletir na vida das pessoas. Talvez nem no período pré-reforma a pessoa e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo tenham sido tão desprezados e desfigurados quanto é hoje na igreja que se chama evangélica e cristã. Como é que nós aplicamos isso? Cristo é o único mediador, meus irmãos. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O crente deve confiar exclusivamente em Jesus Cristo para a sua salvação. Não há outro mediador além dele. Todas as tentativas de buscar a salvação ou a graça fora de Jesus Cristo devem ser abandonadas, porque elas conduzem à perdição. Eu estou falando de vida eterna. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, escreveu Paulo. Segunda aplicação, Cristo é o nosso substituto. Deus entrou num pacto com os seus eleitos, e os eleitos foram representados por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele é aquele que veio salvar os seus. Nós somos aceitos e somos adotados por Deus Pai, no Deus Filho, em Cristo Jesus, e é nele que nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Nós somos salvos, justificados e santificados somente porque o nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar e morreu para pagar a nossa dívida. Substituto glorioso. Outra aplicação: nós não podemos ser cristãos reformados se não vivermos o princípio somente Cristo em todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus é o Senhor também dos nossos casamentos. Os nossos casamentos, meus irmãos, são um relacionamento a três: marido, mulher e Deus. Um cordão de 3 dobras, como dizem Eclesiastes. Os nossos casamentos, eles são uma pregação do relacionamento de Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja, a sua amada igreja. O casamento é um pacto. É um pacto. E esse pacto em Cristo é o que mantém o amor do casal e que vai manter o casamento. Não é o amor que vai manter o pacto. Entendem isso? É o pacto que mantém o amor. Nossos filhos são pecadores e precisamos criá-los pelo princípio de somente Cristo. Jesus Cristo deve fazer parte da educação dos nossos filhos. Afinal, o nosso objetivo como pais cristãos é encaminhar os nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não for real para os pais, tampouco será para os filhos. Somente Cristo é o Senhor e nós, seus servos. E isso então inclui os nossos trabalhos. Nós devemos trabalhar como que para Ele, não para homens. Servindo por meio do nosso trabalho como um ato de adoração e serviço sagrado. É para a glória de Deus. Somente Cristo é o mestre em nossos estudos. É Ele que nos capacita por meio do seu Santo Espírito. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E nada inclui também o estudar. Nós devemos depender dele e devemos andar com ele nos nossos estudos. E lembrem, andar com o Pai, andar com o Filho e andar com o Espírito Santo, ou seja, andar com Deus, é uma promessa e uma ordem pactual. Andai na minha presença. A nossa cosmovisão deve ser pautada também somente por Cristo. Veja, a Bíblia, ou somente a Escritura, revela o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, hoje. Ele reina hoje e em breve o seu reinado irá consumir e purificar toda a maldade desta terra. Todo o poder nos céus e na terra pertencem a Jesus Cristo.
E assim, meus irmãos, é em nome deste Rei que nós vivemos, que nós nos movemos e que nós marchamos proclamando o seu nome, o seu senhorio e a salvação neste mundo perdido e caído. Quinto princípio, somente a Deus a glória. O significado disso é que os reformadores defenderam que toda a glória pertence exclusivamente a Deus e rejeitaram que essa glória pudesse ser compartilhada com a igreja, com os padres, com os santos ou mesmo com Maria. Toda honra, devoção, confiança e louvor deviam ser dirigidos somente a Deus. Todas as coisas, desde a criação até a redenção, elas existem para o propósito final de glorificar a Deus. Deus deve receber toda a glória pela nossa salvação, toda a glória por tudo o que existe, toda a glória por tudo aquilo que nós recebemos e em tudo aquilo que nós fazemos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E a Ele, então, a glória eternamente. Amém e amém. Os puritanos ingleses, lá na primeira pergunta, tanto do breve catecismo como no catecismo maior de Westminster, eles escreveram que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, tudo que o crente faz, meus irmãos, deve ser feito para a glória de Deus. E esse não é apenas um conceito teológico árido, mas essa é uma realidade prática que abrange todas as esferas da nossa vida. Assim como os reformadores, os puritanos, eles nos ensinaram a viver sempre coram Deo. O que significa? Diante de Deus. Nós estamos 24 horas do nosso dia diante de Deus. E aí devemos viver diante de Deus para a glória de Deus. Ou seja, de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado e não blasfemado. Portanto, diz Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que nós vemos esse princípio, somente a Deus a glória hoje? Glória a Deus hoje é apenas chavão. Eu lembro que eu estive num culto ultra pentecostal, lembra? Não era pentecostal, era ultra pentecostal, daqueles que têm microfones para captar as pessoas falando. E aí o pastor pregando e a galera gritando junto com o pastor e não se via quem gritava mais alto. E daqui a pouco os irmãos cansaram, ou talvez estivessem interessados no que o pastor estava falando. E aí o pastor olhou para a congregação e disse assim, por que cessou, glória a Deus? E aí continuou, glória a Deus. E as pessoas ficavam ouvindo, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você não consegue ouvir alguma coisa dessa forma. E você não está glorificando a Deus dessa forma. Glória a Deus, aleluia, amém. Tem sido chavões repetidos de maneira impensada. A centralidade de Deus na vida da igreja e dos professos cristãos foi perdida. E sem essa centralidade, os interesses particulares substituíram Deus. E ao invés de vivermos para a glória de Deus, essas pessoas acabam vivendo vidas ensimesmadas, olhando apenas para si mesmo, buscando apenas conforto e prazeres do eu. Deus, meus irmãos, ele não existe para servir e abençoar. Nós é que fomos criados por Ele e existimos para Ele, para louvar e glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quando o culto deixa de ser teocêntrico, centralizado em Deus, ele passa a ser centralizado no homem e passa a ser idólatra. E isso se reflete na vida das pessoas. Quando a igreja despreza a autoridade da Bíblia, quando a igreja perverte o evangelho, a fé e a graça, consequentemente vai deixar Cristo de lado
E isso tudo acaba numa coisa: Deus não será glorificado. Em locais assim, Deus não é reverenciado como todo-poderoso, Criador e Redentor, digno de toda honra e toda glória. Em locais assim, ele é diminuído, existindo apenas para satisfazer ambições e desejos egoístas. Como é que nós aplicamos esse princípio? O crente deve fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ele deve viver com esse objetivo em todas as áreas da vida. Cada ação, cada pensamento, cada decisão deve ser submetido ao propósito de exaltar a majestade e a soberania de Deus. Outra aplicação: esse princípio é a conclusão lógica dos primeiros quatro. Se a salvação é pela graça, mediante a fé que é dom de Deus, com base somente na obra de Cristo, e tudo isso é revelado unicamente pelas Escrituras, então toda a glória deve ser dada somente a Deus. Porque a graça glorifica a Deus, a fé é um dom que Ele concedeu para a sua glória. As Escrituras revelam a sua glória, e Jesus Cristo mesmo disse que viveu para a glória de Deus Pai. Ele é digno, porque faz, sustenta e governa todas as coisas na sua providência, e faz isso sempre visando a sua glória. Nós não podemos ser cristãos reformados sem vivermos esse princípio, somente a Deus a glória, em todas as áreas da nossa vida. Os nossos casamentos, eles existem, meus irmãos, não para nós sermos felizes, mas para a glória de Deus, para representar a união de Jesus Cristo com a sua igreja. Devemos dar somente a Deus a glória pelos nossos filhos. É Ele quem concede os filhos, conforme a sua boa vontade. Os nossos filhos são herança dele, pertencem a ele e são para a glória dele. Lembrem que os nossos filhos estão sob os nossos cuidados para que nós os ensinemos a glorificar o único e verdadeiro Deus. Somente Deus agora tem tudo a ver também com os nossos trabalhos, porque tudo o que fizermos deve ser para a sua glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Lembram da história do sapateiro que foi a Lutero perguntar: como que eu glorifico a Deus na minha sapataria? Lutero disse para ele: produza o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Isso é glorificar a Deus no trabalho. Isso é glorificar a Deus no trabalho. Nossos estudos somente terão sentido se forem somente para a glória de Deus. Se não for esse o objetivo, nós já estaremos errados. Veja, meus irmãos, Deus, Ele se revelou. E Ele revelou uma sabedoria e uma beleza que são dignos dos nossos estudos e admiração em todas as ciências. Da matemática, a geografia, a história, a teologia. Por fim, a nossa cosmovisão. Deus tem um controle soberano e absoluto sobre a vida e a morte. Deus tem um controle soberano e absoluto sobre os vasos de honra e desonra, sobre o riso e lágrimas, sobre o tempo de prosperidade e as tragédias, sobre a paz e sobre a guerra. Nem um fio dos nossos cabelos, nem uma partícula de pó estão fora do controle absoluto do nosso Deus, que ordena tudo o que Ele quer, conforme Ele quer, de modo que o seu nome seja mais glorificado em tudo. E glória a Deus. Para concluir, eu quero dar mais algumas aplicações finais e gerais. São as últimas 3. Primeira, eu quero convocar os senhores a glorificarem a Deus por essa data, o aniversário da Reforma. Aqui nós lembramos de tantos homens e mulheres que perderam as suas vidas lutando para que nós tivéssemos hoje uma igreja pura e tivéssemos as Escrituras Sagradas em nossas mãos.
A reforma, meus irmãos, ela nos chama a amar a Deus ainda mais. Veja, nós não idolatramos os reformadores, mas glorificamos a Deus pela vida dessas pessoas, desses homens. E pedimos a Deus que nós possamos honrar o legado destes homens, zelando por uma igreja pura. Em segundo lugar, eu quero exortar-nos a dependência total de Deus. A igreja, meus irmãos, é do Senhor Jesus Cristo e Ele zela por ela. Nós vemos muitos erros, mas antes de criticar, devemos orar pela igreja, devemos pedir ao Senhor da igreja que cuide e purifique ela. Devemos orar por aqueles que estão enganando e sendo enganados. Devemos tentar ensinar estas pessoas com amor, aqueles que estão no engano, com amor e com paciência, a paciência que Deus teve conosco, porque nós também demoramos a abrir os nossos olhos. Devemos lembrar que nós temos muito para corrigir nas nossas próprias vidas e que Deus tem sido paciente conosco. Veja, não é porque nós ensinamos uma coisa que as pessoas vão mudar imediatamente. É preciso paciência, oração e fé. Nós dependemos da graça. E nós mesmos não somos perfeitos, longe disso. Até a glorificação sempre haverá erros. Por isso devemos lembrar do lema: igreja reformada sempre se reformando. A reforma não acaba. A reforma em cada área da nossa vida e na nossa comunidade não acaba. Terceira e última aplicação, eu espero que o Espírito Santo de Deus ele continue ministrando nos nossos corações. Eu espero que tenha ministrado nos nossos corações e que ele continue. Nós vimos que a totalidade das nossas vidas são atingidas por essas doutrinas. Assim, em nossas lutas e nossas dificuldades, nas nossas dores e doenças, nos nossos relacionamentos e famílias, nas nossas vocações e trabalhos, nas nossas alegrias e tristezas, na prosperidade e na pobreza, nós devemos lembrar que somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática, e que somente Jesus Cristo é o nosso único Senhor e mediador entre Deus e os homens, que nós fomos salvos somente pela graça, e que nos apropriamos dessa salvação somente pela fé, e que todas essas coisas são para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, cuidemos de nós mesmos e da doutrina, como ordenou Paulo, que a gente viu lá no começo da mensagem. Por quê? Porque fazendo assim, nós salvaremos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.